Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, às vezes, teve um dia até que um irmão de fora, ele até falou, até mesmo, na internet mesmo, falou assim, que essa igreja tinha muito mais gente e agora está vazia, né? Então hoje eu quero avisar para os irmãos, principalmente hoje, né? Os irmãos da internet, é claro, né? Hoje mais ainda por causa da chuva, porque às vezes lá não está chovendo, mas aqui está chovendo muito. Então por causa da chuva, então atrapalha para os irmãos vir, sabe? Quando chove muito, né? Mas eu creio que esses são os que Deus viu. Pode ser que vai chegar mais alguém, e nós estamos começando hoje mais cedo um pouquinho, porque eu preciso falar um pouquinho sobre o assunto que eu comecei no domingo, e então eu quero continuar falando, como uma irmã mesmo, ela até mandou uma mensagem para mim, eu já até conversei com ela, ela querendo que eu explicasse mais a respeito do assunto que eu preguei sobre os 5 ministérios, né? Então, eu expliquei para ela e eu prometi que hoje eu ia pregar mais nesse assunto e explicar bastante para ficar bem mais entendido, né? Então eu creio que Deus vai nos ajudar a colocar mais em ordem essas coisas para os irmãos entenderem, porque como ela até falou assim, como que poderia ser os 5 ministérios em um homem, né? Mas aí eu estava explicando para ela que não é assim. Os 5 ministérios estão na mensagem. Os 5 ministérios já estão nas mensagens. Então, Deus tem os seus dons, as pessoas para fazer isso. Então, quando encontra uma pessoa que tem um dom para ensinar, então ele pode ensinar todos os ministérios dentro da mensagem. Não é que é um homem só, está tudo na mensagem, tá? Mas quando a pessoa recebe o ensinamento completo da mensagem, então ele recebeu todos os ofícios. Quando a pessoa consegue ensinar tudo que está na mensagem. Como eu estava falando com minha esposa, tudo que está na mensagem, não importa a simplicidade que está, tudo que está na mensagem tem um significado, e grande, muito grande. Por exemplo, aquele fazendeiro que pegou aquele ovo de uma águia e colocou debaixo da galinha, aquilo tem um grande significado. Sabe? Às vezes a pessoa lê aquilo e acha que só aquilo, não, aquilo era para mostrar o lado espiritual. Por que aquele fazendeiro colocou aquele ovo debaixo da galinha? E ali mostra para nós o que as pessoas, que eu quero que os irmãos entendam também, é isso, que quando a gente fala assim, a noiva precisa dos 5 ministérios para a sua perfeição, as pessoas acham que é uma igreja local, então por isso eu já coloquei diferente aqui, ó. Aqui eu já coloquei assim, quer ver? Deixa eu procurar aqui. A perfeição para o corpo de Cristo vem pelos 5 ministérios. Porque para as pessoas não enganar, porque às vezes a pessoa pensa, o corpo de Cristo é uma igreja local, não é. O corpo de Cristo é membros que estão espalhados para o mundo inteiro, e esses membros do corpo de Cristo, eles vão ouvir os 5 ministérios, os membros, não uma igreja local. Agora, se a igreja local for os membros da noite, todo mundo vai ouvir certo. É isso que nós temos que entender, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas na minha igreja, não é na minha igreja, é na igreja de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Os membros do corpo de Cristo. É diferente do que a minha igreja é o corpo de Cristo. Não é a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo é o corpo dele. E são membros que
que estão espalhados para o mundo inteiro. Então, esses membros do corpo de Cristo vão receber a perfeição por esses ministérios. Então, é por isso que nós vamos desenrolar mais o assunto aqui, para a gente ter mais conhecimento a respeito desse assunto aqui. Então, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler duas escrituras que já está aqui. Eu quero tomar aqui, deixa eu procurar logo a escritura aqui, para mim poder ler, mas nós vamos ler primeiro São Mateus, tá? São Mateus, e depois no livro de Joel, e depois que a gente orar, nós vamos ler mais duas escrituras também. Mas aqui, em São Mateus, eu quero mostrar para os irmãos, assim, quão fácil é entender a Bíblia. Não é só eu, é vocês que têm que entender também. Agora, para entender tem que ser igual que o irmão falou. Como que eu vou entender se não tem ninguém para explicar? Então tem que ter alguém para explicar, sabe? Então veja aqui, São Mateus, versos 6, 7 a 10, que está escrito assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois eu vou voltar para explicar esse assunto aqui, mas vamos ler agora em Joel. Irmão Antônio, baixa só um pouquinho, fazendo favor. Está dando eco. Então aqui, Joel 2, 23 a 25, está escrito assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, nós vamos orar, para depois a gente ler mais duas escrituras ainda. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que tem passado e por mais uma noite e por mais uma oportunidade, Senhor, de estar diante da tua palavra. Nós cremos que o Senhor tem falado conosco não só aqui nessa igreja, Senhor, mas em todos os lugares. O Senhor está falando com os teus filhos, Pai. E nós cremos que fazemos parte desses filhos que estão na terra hoje para ouvir a mensagem da hora. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda nós, Senhor, nesta hora. Derrama o teu poder, Senhor, sobre a tua palavra e revela a nós tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Meu Deus, dá-nos graça, força e poder, meu Deus, para entender a tua palavra. Nós precisamos, Senhor Deus, de saber o que está acontecendo hoje no sentido espiritual. Assim eu peço, Senhor, fala conosco, Pai. E também, Senhor, as pessoas que estão doentes, Pai. Meu Deus, visita cada um nesse momento, Senhor, e não só os que estão doentes, mas todos os irmãos que ouvem, Senhor, a tua palavra. Visita cada um nesta hora, Pai, e enche eles da tua graça também, assim como nós cremos que vamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Nós te pedimos todas essas coisas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, mas antes de continuar aqui, eu quero ler ainda em 1 Coríntios, só para os irmãos ver uma coisa aqui, porque a gente tem que pegar todas as escrituras para a gente poder
ensinar. 1 Coríntios 12, do verso 12 a 14, está escrito assim. 12, do verso 12 a 14, está escrito assim. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Um corpo com muitos membros, né? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Está vendo? Aqui a noiva, isso aqui não é só para nós, toda noiva, todo grupo, desde Paulo, todos eles receberam essa perfeição através da palavra. Eles só não mudaram de corpo porque nós ainda não chegamos à unidade da fé, só isso que está faltando em nós, né? Então diz aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vê aqui, está bem claro aqui, né? Agora eu ainda vou aqui no verso 27 e 28, escute bem aqui, que vocês vão entender também o que eu comecei a explicar no culto de domingo. Aqui está bem claro aqui, 27 e 28 do mesmo capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro, doutores. E depois milagres, depois dons de curar e tudo mais. Você viu aqui? Os 3 primeiros ofícios de Deus, o ministério são: primeiro apóstolo, depois profeta e depois doutores, que é o ensinador. Então esses são os primeiros e já está na ordem aqui. Apóstolo, porque significa o enviado. William Branham foi um enviado, então ele é um apóstolo. William Branham é um profeta, e todo mundo sabe que a palavra vem através do profeta. Está vendo? Então, essas duas partes. Mas o que ensina, como está escrito naquela mensagem que eu li, ele pega todas as partes e junta e entrega para a igreja. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Todos os ministérios já estão na mensagem, porque está escrito aqui, eu trouxe a mensagem, o absoluto, aqui está escrito, talvez vou ler depois, está escrito, a fé para o rapto já está nas mensagens. Então já prova que todos os ministérios já estão na mensagem. Agora, se a igreja recebe bons ensinamentos, pega tudo que está na mensagem e ensina para a igreja, então a igreja recebe o verdadeiro ensinamento de evangelismo e tudo, ela recebe tudo, porque alguém pode ensinar e esse dom é Deus, é de Deus. Deus ensina seus filhos, é Ele que está aqui para ensinar. Então, como eu comecei a falar sobre a águia, por exemplo, a águia no galinheiro, enquanto ela não tinha escutado, porque Malaquias 4 é o principal, porque Malaquias 4, Deus desce e trazendo salvação debaixo das suas asas. Então ele é uma águia, Deus é a grande águia. Ele é também, Apocalipse 10, de 1 a 7, trazendo a revelação para as águias que estão na terra. Agora, pense bem, enquanto a águia não tinha escutado Malaquias 4, o que acontecia? Ela estava comendo minhoquinhas, porque aquilo é o que a galinha entregava para ela. Para não morrer de fome, ela comia minhoca. Mas quando aquela águia ouviu a mãe águia tocar o som
nunca mais ela voltou a comer minhoca. Ela sempre vai comer carne fresca, porque Deus tem na terra. Deus tem essa verdade todo dia para as águias que entendeu Malaquias 4 e entendeu Apocalipse de 10, de 1 a 7. Então essas águias, elas recebem a perfeição, porque elas passam a entender pela própria palavra o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Então, por isso que às vezes o profeta até fala, é claro, agora, se uma águia sai das garras de uma galinha ou de um galinheiro, você acha que a águia vai voltar no galinheiro? Não volta. A águia vai ficar aonde a palavra está sendo pregada, sabe? E aonde houver uma águia, um eleito do corpo de Cristo, a mensagem vai a ele. Porque é um corpo, não é uma igreja local, não é a igreja daqui, dessa igreja local, é um corpo que está espalhado no mundo inteiro, e esse corpo vai ouvir a mensagem como ela é. Ela não vai extraviar por nenhum ensinamento errado. Como eu já deixei essa escritura também aqui de São Mateus, para os irmãos entender, São Mateus aqui, olha, isso aqui praticamente foi o primeiro mandamento de Jesus na terra. O primeiro, Pai nosso que está no céu. Isso significa assim, o Deus Criador, o Deus que nos criou. Nós já sabemos que são 3 manifestações de Deus. Pai nosso que está no céu. O Deus sobre nós, que é o que nos criou. Está vendo? Santificado seja o teu nome. Você sabe que o nome de Jesus é o nome de redenção. É a segunda etapa do Deus do céu aqui na terra. Quer dizer, tudo estava ali, sendo pregado pelo Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, o nome Jesus é o nome de redenção. Venha o teu reino. Em outras palavras, depois que esse nome e que nós pudéssemos receber o sangue que ele morreu, então venha o teu reino. Significa, depois de Atos 2 para cá, venha reinar no lugar que o Senhor escolheu. O coração humano. O coração do homem está escrito na própria mensagem, sabe? E São João 5 está escrito lá. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. Essa vida eterna já é o Espírito Santo na pessoa. Então você nota que o Pai Nosso já está explicando tudo. Pai Nosso que está no céu, quer dizer, Deus sobre nós. Venha, santificado seja o teu nome, o nome de redenção. Jesus é o nome de redenção. Ele veio para nos redimir. Redimiu, o Espírito Santo foi dado para morar em nós. Então, aqui já está explicado tudo, as 3 etapas de Deus na terra. Agora, por isso que eu falo. Agora, se eu chegasse aqui e falasse, já virou uma reza católica, pronto, aí eu mato todo mundo. E todo mundo que ouve e aceita aquilo, não vai no rapto. Não vai, porque os 5 ministérios não tem isso. Os 5 ministérios diz que o Pai Nosso está certo. Nos 5 ministérios não diz que o Pai Nosso é uma reza católica. Mas tem gente que fala e tem gente que crê que é. Eu não creio, porque eu não creio em mentira, eu creio na verdade. Eu creio no que Jesus falou. E por que eu creio na mensagem? Porque eu sei que foi Jesus que falou, foi Ele que pregou a mensagem. Então eu creio em toda a Bíblia. Aí eu estou incluindo toda a mensagem, eu creio em toda a mensagem, que é o complemento da Bíblia. Então, nós estamos aqui e eu creio que eu sou parte do corpo de Cristo, vocês creem também, não creem? Pois é,
Se nós somos parte do corpo de Cristo, esses 5 ministérios estão sendo pregados. Ou então nós estamos sendo enganados. Mas está sendo pregado no mundo. Porque é impossível que Deus tenha um povo hoje que Ele não enviaria esses ministérios para que esse povo ouvisse. Ele já tem enviado. Ele já tem mostrado isso para nós. Então, nós estamos aqui exatamente ouvindo esta verdade. Não é que um homem, um pastor de uma igreja está trazendo isso ou tem isso. Não é pastor que tem isso. Deus tem isso. E esse Deus que tem isso está liberando os seus filhos. Ele está libertando os filhos dele, tirando eles do galinheiro. Ele está tirando de todo enredo do homem, e ele está colocando esse corpo dele na posição correta. Por isso que ele enviou a mensagem. A mensagem está certa, sabe? Por exemplo, vamos aqui uma coisa. Eu quero mostrar para os irmãos uma coisa aqui, Deixa eu pegar, não sei se... está aqui, a mensagem está aqui. Escute bem aqui, Só para os irmãos verem uma coisa. O William Branham, como eu já preguei aqui, vocês devem estar lembrando disso. Eu já preguei sobre o evangelismo. Quem é que evangelizou o mundo? Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Então já houve um evangelismo para evangelizar todas as pessoas que estão na Terra. Todo mundo já foi evangelizado. Mas veio de quem? Desses 3 homens. E a gente tem que entender que esses 3 homens, só um que está relacionado ao mensageiro de uma das eras. Billy Graham e Oral Roberts não é mensageiro das eras. Por isso que o William Branham toma 2 posições na Terra. Ele toma uma de mensageiro e a outra para representar Deus na Terra. E é por isso que ele é um dos mensageiros para estar junto com Billy Graham e Oral Roberts. Porque ele é um daqueles mensageiros, como foi apresentado ao nosso pai Abraão. Então a semente de Abraão também receberia a mesma coisa. E ali havia 3 homens em Sodoma, para ir até Sodoma. É claro que aquele que ficou com Abraão não foi lá, mas no outro dia ele foi, porque o fogo era ele. Então, para queimar Sodoma, ele foi. Mas, para trazer uma mensagem de salvação, ele ficou com Abraão. E ele não foi em Sodoma. Em Sodoma não ia receber essa mensagem. A era de Laodiceia não recebe essa mensagem daquele homem que ficou com Abraão. Quem recebe aquela mensagem é só o corpo de Cristo. O corpo de Cristo recebe a mensagem como ela é, sem acréscimo, sabe? Sem tirar e sem aumentar. Então, o corpo de Cristo está aqui para receber dessa maneira, e está sendo pregado. Mas aqui, veja aqui, escute bem aqui, a mensagem estreita é a porta, 154. Escute bem que vocês vão entender melhor sobre o que acontece. Domingo nós vamos falar sobre aquelas parábolas de São Mateus 3, e aí nós vamos aprender mais ainda a respeito. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma rede ao mar, e quando ele a recolheu, ele tinha tartaruga, terapins, variedade de tartaruga da América do Norte, cobras, rãs, um pouco de peixe, tá vendo? Mas tinha mais cobra, tartaruga, tudo, mas um pouco de peixe. É o que está acontecendo hoje. Pouco peixe, o resto não vai entender a mensagem, não vai. Tá? Então vamos lá. Um pouco de peixe. Não era ele quem decidia qual ele
desse dia qual? Ele somente jogou isto na margem. Isto é o que o Evangelho faz. Isto é o que Billy Graham e Oral Roberts e eu mesmo e todos os outros pregadores estão pregando o Evangelho, lançam e recolhem. Ali estão eles. Ali estão eles, Senhor. Porém, o que nós estamos fazendo todo o tempo? Nós descobrimos que antes que você possa regressar novamente, eles estão no lago, deve ser lago, né? Logo aqui, mas deve ser lago. No lago novamente. O que é isso? Para começar, era uma tartaruga. Isso não a mudou ao ser apanhada na rede do Evangelho. Quer dizer, o evangelismo não mudou a natureza da tartaruga. Ela nunca chegaria a ser um peixe. Porque o Evangelho aqui, ao ser lançado, pega tudo. Mas os peixes entendem e vai na isca certa. Sabe? Mas os outros não. Pode até vir, mas depois volta para o mesmo lugarzinho de novo. Mas a águia, por exemplo, aqui, ele está comparando, o peixe é uma águia, no sentido de águia. Então, a águia, se ela ouvir o Evangelho corretamente, ela vai prosseguir ouvindo a verdade o tempo todo, até o rapto acontecer. Ela não fica um dia alto, outro dia baixo, não. No sentido espiritual, ela sempre está alta. Ela pode estar fraca no corpo, mas no sentido espiritual ela crê mais cada dia. A fé dela aumenta quando ela ouve uma parte ficando mais fraca no corpo. Mas eu creio que essa comida aqui está me fortalecendo, ó. Fortalecendo vocês também. Está vendo? Essa aqui é para fortalecer a alma. E todo dia que você come, mais ela fica fortalecida. Quando o inimigo vier, você tem uma defesa. Você tem a verdade para te defender. Porque o que defende o eleito sempre foi a verdade. O próprio Jesus, sendo Deus na terra, ele, para sair dos ataques de Satanás, ele teve que usar a verdade. Pregar, falar com ele, também está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Deus, para derrotar o diabo, teve que pregar para ele a verdade. E é claro que Satanás estava também pregando a mesma Bíblia para ele. Porque ele falava, está escrito, e estava escrito mesmo. Os seus anjos te darão ordem a teu respeito para que não tropece. Mas Jesus não estava tropeçando em nada. E aí? Por que ele ia citar uma escritura dessa? Sabe? Então Jesus podia falar com ele, vai-te, Satanás. Quer dizer, você não tem que tentar o teu Deus, você está tentando o próprio Deus. Mas ele tentou, ele tentou. Então, o que nós precisamos de entender é isso. Nada nos fortalece a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que nos fortalece. Agora, qual é a palavra que nos fortalece hoje? A verdade do dia. A mensagem que está sendo pregada. Fora disso, por quê? Porque essa parte aqui é o que está escrito na mensagem provando a sua palavra. Jesus é a cabeça do corpo. Ele é o ministério. Por isso que lá em Efésios está falando o ministério, não vários ministérios. O ministério, ele é o ministério. E nós somos a parte do pescoço que está ligada à cabeça. Você está vendo lá onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo é onde está trabalhando na vida daqueles que estão vivos. Porque a parte que já partiu, o Espírito Santo não está trabalhando neles mais, porque eles já partiram. O Espírito Santo está trabalhando naqueles que estão vivos, em Cristo.
sabe? Em Cristo, esses estão vivos, eles são ligados à cabeça, e a cabeça é a mensagem da hora. Essa mensagem é a cabeça, é Cristo na terra. Então, deixa eu terminar de ler aqui, onde eu estava lendo. Então, disse aqui, o que é isso? Para começar, é uma tartaruga. Isso não a mudou o ser apanhada na rede do Evangelho. Ela era uma tartaruga para começar, ele era um terapim para começar, era uma cobra para começar, ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. Ele nem mesmo tinha desejo de parar de beber e jogar e fumar e mentir e roubar. Ele somente veio porque ele tinha medo do inferno. Você está se fazendo mais candidato para isso quando você faz isso. Essa é a verdade. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverá que a encontrarão. Você notou o que o profeta disse aqui? Muitas pessoas tentam aceitar o Evangelho porque tem medo de ir para o inferno, mas não tem jeito. Aqui não é aceitar, aqui é nascer dele, porque aqui é um corpo. O corpo de Cristo não é um membro lá de fora, não, já é membro dele. E esses membros já estão nele desde que ele morreu e ressuscitou. Por isso que a noiva, o corpo da noiva já está em algum lugar para ressuscitar. E eu e você está aqui ainda nesse corpo com a mesma vida que estava em Cristo, porque essa vida é que vai tomar esse corpo que está em uma dimensão diferente, que é o corpo glorificado. Nós temos que entender que a mensagem ao nascer do sol está claro. Eu quero que vocês entendam que quando Jesus morreu e ressuscitou, quer dizer, vocês ressuscitaram com ele. Isso é o mensageiro que está falando conosco, isso é Deus falando. Eu quero que vocês entendam isso, que quando ele ressuscitou, vocês ressuscitaram com ele. Não esse aqui, porque esse para nada presta, mas o Espírito é que vivifica. Aí vocês estão entendendo que o que vale é o que está dentro. Esse para nada presta. Quer dizer, por um lado ele serviu, porque sem ele eu não poderia arrepender, nem você. Porque o arrependimento vem através desse. Quando eu e você entendem que nós não somos nada, aí sim, o arrependimento vem. Mas quando você acha que é alguma coisa, pronto. Aí vai ficar do mesmo tamanho. Primeiro nós temos que tomar uma posição e saber, só existe um Todo-Poderoso. E que veio aqui, que foi até um lavador de pés, mas pagou o preço e ressuscitou. Então, se eu creio, se nós cremos, não importa as fraquezas do corpo, mas importa a minha fé na palavra de Deus. É isso que faz com que a gente saia aqui da terra. Vocês notaram aqui? Ainda, eu não está no assunto não, e eu acho que eu nem falei com o irmão Silas sobre isso não, mas eu quero mostrar algo aqui, para os irmãos entenderem uma coisa. Vocês estão vendo lá como é que está lá os Estados Unidos, né? Pois é, lá os lugares pior que o profeta falou tanto contra, né? Fogo que não apaga. Mas veja que um parágrafozinho aqui mostrando praticamente isso. Na mesma mensagem que eu li, né? O irmão Silas é o 64, viu, irmão Silas? Mas deixa eu ler só aqui então. Ó mulheres, não deixe o diabo lhes cegar, sendo populares e unindo-se a isso e aquilo. Permaneçam com Cristo, pois a hora está próxima. Grandes destruições estão à frente, piores do que Sodoma e Gomorra, para este país.
Sodoma e Gomorra serão uma boa reputação para ele. Já pensou uma coisa dessa? Grandes destruições, pior do que o Sodoma e Gomorra, para essa nação lá, está vendo? E o que está acontecendo lá? Incêndio e mais incêndio, e acabando com tudo que é desejável aqui, né? Por quê? Porque rejeitou a mensagem que eu e você está crendo. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram Elias, sabe? Eles rejeitaram o profeta. Como Acabe rejeitou Elias lá. Então ali nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Rejeitou a principal coisa que eles precisavam, a mensagem da hora. E agora não tem jeito mais. Já foi condenada desde 1957. Se ela não receber em 1957, ela nunca mais receba. Ela vai só piorando, e só está piorando. Isso é Deus, a boca de Deus que falou. Tá? Aí você tem que entender que o William Branham foi a boca de Deus para essa geração. Não foi, mas está sendo. E é a boca de Deus para a nossa salvação também, porque se eu crer na mensagem dele para a salvação, eu estou salvo. Ou nós estaremos salvos. Nós somos salvos, vamos dizer assim, né? Vocês notaram como que as coisas vêm e como é o evangelismo? Então, o mundo já foi evangelizado. Aí é que vem. Então, quando uma pessoa, Deus envia esses dons no mundo inteiro, que não é numa igreja local, há vários lugares que alguém está pregando essa verdade, no mundo, para os eleitos. Então esses eleitos descobrem exatamente pelos ensinamentos que aquela pessoa que toma, vocês notaram que são três, primeiro apóstolo, depois profeta, depois ensinador. Esses três estão ligados um ao outro, sabe? É claro que o apóstolo e o profeta é a mesma pessoa. Você sabe que é enviado. Então, quando ele é enviado, ele traz a verdade. Quando ele traz a verdade, tem alguém para ensinar. Então, quando tem alguém para ensinar, por exemplo, se nós realmente estamos ensinando essa verdade aqui, ó, pode servir para um membro lá em outro país. Essa verdade pode chegar lá em outro país, para um membro do corpo de Cristo. Sabe? Então, por isso, assim, por um lado, a internet tem muita coisa ruim, mas também, se vocês, como o profeta falava naquele tempo, se aquilo que tinha de televisão, de telefone, tudo, fosse bem usado para Deus, como nós estamos aqui usando para Deus, para levar a verdade aonde tiver um eleito. Essa verdade vai, sabe? E é por isso que às vezes pessoas que não é daqui, às vezes eu queria saber a respeito direitinho, uma explicação. Então por isso eu estou dando uma explicação para pessoas que nem é daqui, sabe? Por quê? Porque tem interesse de saber que isso não acontece com um homem, não é um pastor na frente de uma igreja que tem 5 ministérios. Deus tem os seus 5 ministérios. A mensagem tem os 5 ministérios. Então, quando é ensinada ao todo, então, a igreja recebe os 5 ministérios. Sabe? É isso que nós temos que entender. Por exemplo, deixa eu voltar a algo aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. A mensagem é a fase presente de meu ministério. Agora escute bem aqui como isso começou na terra. Como começou. É claro que eu vou só ler algumas partezinhas e explicar, não vou ler tudo, que é várias partes. Mas aqui, olha, escute bem aqui, ó. Deixa eu ver aonde eu anotei, porque irmão Silas pode ser que coloca.
eu vou começar no 7, aqui a fase presente do meu ministério. Escute bem aqui, ó. Naquela hora, o anjo do Senhor falou comigo e disse: mas este não é o seu tabernáculo. E eu disse: então, Senhor, onde está o meu tabernáculo? E ele me tomou no espírito outra vez e me assentou em um bosque, e descendo o bosque havia somente fileiras de árvores plantadas no mesmo nível, mais ou menos de 20 pés de altura ou 30, e elas pareciam árvores frutíferas, e elas estavam dentro de uns baldes verdes grandes, essas árvores, né? E então observei a minha mão direita e a minha mão esquerda, lá havia um balde vazio em ambos os lados, e eu disse: e estes? Quer dizer, perguntou para o anjo: e esses vasos vazios? E ele disse: você tem que plantar neles. Você viu o que está escrito na mensagem? O problema nosso é que nós chegamos diante de Deus cheio, e nós temos que chegar vazio para Ele encher o vaso. Mas nós chegamos já cheio, olha, eu já sou isso, já tem isso, tem aquilo. Aí Deus não tem jeito de fazer mais nada, porque aí nós estamos na frente de Deus. Deus quer que nós chegamos como aquele homem que chegou: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. O outro já estava lá, já louvando a si mesmo: Senhor, eu não sou como esse fulano de tal, eu dou meus dízimos, eu faço isso, faço aquilo. Aí Jesus perguntou: quem foi justificado? Quem estava reconhecendo o que era, foi justificado. O outro, que já tinha tudo, não precisava de mais nada. É como se eu não precisasse nem de Deus, não. Mas aquele: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Deus quer que nós chegamos a esse ponto de reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu mando. Vocês estão vendo como que é? Amigo de Deus, se fizerem o que eu mando. Então eu quero ser amigo dele. Eu creio que ele está mandando eu pregar, e eu vou pregar a palavra de Deus, sem prejuízo, sem rodeio. Aqui nós não rodeamos nada. Se tiver na mensagem, nós estamos pregando. Nós vamos pregar. Até o dia que Deus nos tirar da terra, nós vamos pregar. Sabe? Então, vocês notaram aqui? Então, deixa eu ler mais um pouquinho, depois eu vou explicar para os irmãos uma coisa. Então, ele tinha que plantar nesses vasos. Então ele disse: você tem que plantar neles. E então eu tirei um galho de uma árvore de minha direita e coloquei no balde do lado direito, e um galho da mão esquerda e coloquei no balde do lado esquerdo, e eles cresceram rapidamente em direção ao céu. Vocês notaram o que significa isso aqui? Um galho, porque havia várias plantas, quer dizer, havia várias igrejas e vários ensinamentos, mas tinha que tirar algo de um lado e algo de outro. Quer dizer, vai na unicidade e tira o nome, Jesus. Vai na trindade e tira os títulos. E coloca num só Deus, quer dizer, um Deus com 3 ofícios. Não 3 pessoas, e não só Jesus, mas Jesus é o próprio Deus. Então tirou o nome da unicidade e os títulos da trindade e colocou Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Resolveu o problema. E plantou em vasos vazios. Aqueles que não estava cheio de uma coisa nem de outra, recebeu a verdade. E vai continuar recebendo a verdade todo dia, porque todo dia tem comida nova. Todo dia a águia ela não morre de fome, porque ela sabe aonde procurar comida. E a comida vai nela.
É tanto que a gente, aí eu pensando em outra coisa aqui, ó. A gente nota o seguinte, é igual o maná lá no passado. O maná todo dia caía, no outro dia estava podre. Todo dia caía maná, e você tinha que comer aquele, mas não deixar para amanhã, porque o outro estava podre. Mas chegou um dia, como hoje, mas chegou um dia que as eras passam, como foi lá, que havia maná num lugar reservado, onde era o Santo dos Santos, que até a vara de Arão, que era seca, por exemplo, se chegasse lá com um ferro desse aí, como uma vara, ela no outro dia tinha fruto nela, porque aquele maná não desvanece. Chegou uma hora que essa mensagem não vira uma denominação, ela vai permanecer até que o rapto aconteça, porque ela é o maná que está na panela dourada. Ela dá vida a qualquer um que chegar, não importa a situação que ele estiver. Se chegar diante dessa mensagem, a pessoa vai reviver, ele vai receber vida, porque a vida hoje, Deus está trabalhando agora nessa parte. Por isso que a árvore da vida, ela começou a dar fruto embaixo, na parte larga, nos dias lá de Paulo, e foi dando fruto, e hoje o fruto está no topo da árvore, o resto do fruto está lá em cima, ligado na cabeça. Então, isso prova que o Novo Testamento veio cumprindo, e o resto dele está cumprindo aqui. Então a vida está aqui, e os eleitos estão com essa vida aqui, para um aperfeiçoamento, para chegar a uma condição de ter uma fé de rapto, para que os nossos irmãos que dormiram desde Paulo para cá, possam sair do pó da terra. Enquanto nós não chegar a uma posição de transformação, eles vão permanecer no pó da terra. Mas o dia de chegar, o último eleito entrar, que esse corpo de Cristo receber a perfeição pela palavra, todos eles vão levantar. E haverá uma fila para encontrar com ele nos ares. Sabe? E é isso que nós temos que entender. Nós estamos, porque eu posso ir pregando e mostrando isso para os irmãos. O profeta chegou a falar, e sempre foi assim, como Moisés, como o pessoal de Israel ali. Deus prometeu 400 anos, Moisés estava lá, e Moisés ia tirar o povo naquele tempo. Aí quando Moisés fez uma coisa lá, os próprios hebreus falaram assim: mas você está querendo ser juiz sobre nós? Aí Deus mandou ele para o deserto, ficou mais 40 anos sofrendo, por rejeitar o mensageiro. Hoje é a mesma coisa, o profeta sempre diz assim, o rapto já podia ter acontecido há muito tempo atrás, mas por causa dos problemas que surgem, um ensina uma coisa, outro ensina outra, outro ensina outra. Deus está querendo me livrar, querendo livrar todos nós através da mensagem verdadeira. Mas se há tantos ministérios, como é que o povo vai ficar pronto? Então, por isso que tem que ter alguém que prega a verdade, porque se está pregando a verdade, o último eleito vai chegar uma hora dessa. Ele vai chegar, e aí o rapto acontece. E aqueles que estão só inventando coisas, vai só perecendo, vai só ficando. Outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos, que quando o som da trombeta tocasse, e que alguém tinha, por isso que você tem que entender isso, a pessoa que ouve a mensagem, por exemplo, se uma pessoa está numa igreja, pode ser da mensagem, que não está ouvindo a verdade direitinho, se ele for em um outro lugar e ouvir a verdade verdadeira, ele pode sair naquele momento. Se ele não sair e demorar muito, ele nunca mais sai. Era como fazia lá no passado. As casas que era vendida em cidade murada, tinha um ano de prazo para ser liquidada e entregue. Se passasse um ano, nunca mais elas poderiam
ser resgatada. O som da trombeta podia tocar várias vezes, que nunca mais aquilo funcionava. Você lembra do furado da orelha? Pois é, era isso. Se o homem estivesse gostando do seu amo, quer dizer, do seu chefe, e a trombeta tocasse, como, o que é a trombeta que tocou hoje? A mensagem. Então essa mensagem tocou exatamente para nos tirar da escravidão. E o que é lá era escravidão com a enxada. Hoje é escravidão de igreja. Escravo de pastor, escravo de homem. Ah, mas como eu lembro de uma moça um dia, chegava a chorar. Ah, mas eu não estou querendo sair porque foi ele que me batizou. E não sei, então fica, e ficou mesmo, tá vendo? Quer dizer, não adianta a verdade. Ah, mas fulano de tal me batizou. Mas nós somos batizados no corpo de Cristo. Por um Espírito somos todos batizados. Não é batismo na água, sabe? Mas ele me batizou e, quer dizer, aí eu fico com dó dele. Por que não fica com dó de... Ela devia ter ficado com dó dela mesma, né? Porque eu tenho que ter dó de mim. Já pensou se eu rejeitar a verdade? O que será de mim lá do outro lado? Mas as pessoas não têm dó, eu tenho dó dele. Deus teve dó de todo mundo. E agora nós temos que aceitar o que ele falou, sabe? Agora, irmão, por isso que nós estamos aqui numa hora perigosa. Qualquer hora dessa, o rapto pode acontecer. E se a gente não estiver na posição certa? É claro, como eu estou falando, porque o povo hoje acha que a posição certa é assim: eu estou numa igreja de fulano de tal. Por exemplo, se tem alguém que pensa, mas eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na igreja do pastor Belmiro. Ora, se você estiver na minha igreja, você está perdido. Você tem que estar na palavra de Deus, você tem que estar ligado, na palavra. Eu não sou salvador de ninguém, não, homem nenhum salva ninguém. Só houve um salvador, e esse já morreu no nosso lugar. E nós temos que aceitar a sua palavra. Então, aqui, veja aqui, então deixa eu ler uma mensagem aqui. Hoje eu estou tendo mais tempo, né? Então, a restauração da árvore noiva, 441. Escute bem aqui, eu vou ler bastante aqui para os irmãos entenderem melhor ainda a respeito desse assunto aqui. Escute bem aqui. 441 da mensagem Restauração da árvore noiva. Você sabe que a árvore noiva é a igreja, né? Observe como que Deus predestinou no princípio e obteve isso. Eu vou dizer isso de qualquer maneira, está bem. Observe aqui que para restaurar primeira árvore perfeita em 3 dias após a sua morte. Após a morte da primeira árvore, ele restaurou isto em 3 dias. Não é isso correto? Restaurou isso de volta. Agora a árvore noiva também será restaurada em três estágios, melhor dizendo, né? Em 3 etapas ela será restaurada. Agora veja, o que? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. 1, 2, 3. Agora observe, após 3 dias a primeira árvore foi restaurada como no princípio. Tendo os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. É claro que está falando até do próprio Jesus. Em 3 dias, viu que Jesus levantou em 3 dias? Quer dizer, ele ficou no pó da terra, na terra, 2 dias. No 3º dia ele levantou. Ele levantou para a nossa justificação. E ele era aquela árvore da vida. Quando ele levantou, ele já era a árvore da vida, porque em Apocalipse capítulo 2, na primeira era, ele já é a árvore da vida. Quando ele estava aqui como homem, ele era uma semente do trigo. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele já era a árvore da vida. Foi restaurado em 3 dias.
Agora observe, então vamos aqui. Agora observe, após 3 dias a primeira árvore foi restaurada. Eu acho que eu já li aqui, né? Jesus voltou, o mesmo Jesus fazendo as mesmas coisas. No final do 3º dia, os sinais apareceram. Não no final do 1º dia, irmão, espero que vocês estejam captando isso. No 3º dia é quando a verdadeira manifestação de Cristo foi conhecida. No final do 3º dia, veio, observe, está você captando isto? Justificação, Lutero. Santificação, João Wesley. Batismo do Espírito Santo, aos pentecostais. Mas no final do 3º dia houve um rumor que Jesus estava vindo. Está aqui agora, ele está aqui, tá? Então, vamos lá. Não no 1º dia, na forma de morto. No 2º dia, houve um rumor, aí ele vai falando, veio. Ou no 2º dia, ainda estava morto. Lutero, João Wesley, no princípio. No 3º dia, houve um rumor. Nada no 1º dia, Lutero, nada no 2º dia. No 3º dia, a dispensação do Espírito Santo. Houve um rumor que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas no final do 3º dia, foi ali onde ele se fez conhecido, veio bem no meio deles, veio no meio do seu povo e disse: olhe para mim, eu sou o mesmo. Não olhe para o William Branham, não olhe para pastor. Mas ao mesmo tempo, para você olhar para Jesus, você tinha que reconhecer que ele estava em William Branham, tá? Para manifestar. Quem é Jesus? A palavra? A mensagem é Jesus. William Branham era o homem por quem ele falou. Jesus é a verdade hoje. Jesus está aqui para tirar um povo da terra. Esse mesmo Jesus que está aqui em forma de ministério, por isso que ele é o ministério do Filho do Homem, ele está aqui em forma de ministério para tirar um povo, e esse mesmo Jesus que está aqui em forma de ministério, virá num corpo glorificado para buscar esse povo que ele está preparando, o mesmo Jesus, só que ele vem como Filho prometido, ele está aqui como Filho do Homem. Por isso que o mundo religioso nunca prestou atenção, nem o povo da mensagem. O segredo é no Filho do Homem. Vocês já leram e prestou bem atenção em São Mateus? Quando os discípulos não estavam entendendo sobre Jesus andar com eles, houve uma manifestação de Moisés e Elias lá no monte. Mas Jesus falou com eles: olha, eu não quero que vocês contem essa visão até que vocês vejam o Filho do Homem sendo ressuscitado. Porque aquilo lá não ia ajudar eles, o que ia ajudar é o que ele estava falando. Eu quero que vocês vejam o Filho do Homem ressuscitado. Eles falaram: mas todo mundo que prega está falando que Elias tem que vir primeiro. Está vendo? Já tinha passado por alto Elias e já tinha passado por alto Jesus que estava andando com eles. Está vendo o perigo que nós estamos correndo? Mas aí ele despertou eles a isso, e ali a gente encontra que o segredo está na vinda do Filho do Homem. Então piscar de olho não é segredo para quem vai. Não é segredo. O segredo é o preparo. O segredo é o mesmo Deus que está na terra preparando um povo. Esse é o segredo. Mas se você conseguir passar através do véu, o véu é o homem, Jesus é a palavra. Se você conseguir rasgar o véu, aí você vê o Deus desvelado. Então aí não é segredo nenhum no piscar de olhos, que aqui você já sai prontinho, você já encontra com ele lá, esse corpo já caiu por terra, você já está glorificado encontrando com ele lá, porque o que nos glorifica é a obediência à palavra de Deus.
Não é eu pensar que ele vem nas nuvens e eu vou encontrar com ele. É obediência à mensagem da hora, nos dá direito a encontrar com ele lá. É isso que nós temos que entender. Então aí disso aqui, deixa eu, para a gente terminar. Os mesmos sinais, os mesmos sistemas mortos seguiram em frente até chegaram no Pentecostes. Então começaram a ouvir o rumor que ele estava. Agora aqui, no último dia, aqui está ele bem no nosso meio, movendo bem no nosso meio. No final do terceiro dia, ele apareceu e mostrou a todos eles o sinal da ressurreição, que ele estava vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mostrou que ele estava vivo. Agora, vocês querem saber como que ele mostrou? Através de William Branham, ressuscitando os mortos, dando vista às pessoas que não tinham nem olho, a mocinha que não tinha pé, com o sapato na mão, voltou calçado. Esse é o poder de ressurreição. Provando que não era o William Branham, era Jesus cumprindo a sua palavra que ele prometeu. Assim como foi nos dias de Sodoma, que ele encontrou com o nosso pai Abraão, assim será na vinda do Filho do Homem, quando ele encontraria com seus filhos. Semente de Abraão. Então, não precisa mais claro que isso. Os dons estão na mensagem. Quando é pregado, então nós recebemos os 5 ministérios. Quando é pregado, tá? Quando é pregado. Agora, escute bem aqui agora. Aqui. Olha, isso aqui, ainda está faltando 10 minutos ali. Disse aqui uma coisa aqui, deixa eu voltar aqui nessa mensagem, o evangelismo do tempo do fim. Eu vou começar cá embaixo, eu creio que é 43 a 45. Agora o mundo não vê isso. Escute bem, o mundo não vê isso, eles riem disso, como eles fizeram no outro tempo, mas nós sabemos que está se aproximando, e essa é a razão que eu escolhi esse assunto por último, enquanto para o tabernáculo é sobre evangelismo do tempo do fim. E quando nós estamos trabalhando na obra missionária ou missões estrangeiras com a palavra de Deus, nós sabemos que estamos sempre na vontade de Deus, porque a primeira comissão de Jesus para a sua igreja foi ir de pregar o evangelho. Esta última comissão foi a pregar o evangelho. A primeira vez que ele ordenou as pessoas para pregar o evangelho e irem através do país, ele disse: cure os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça recebeste, de graça dai. São Mateus, no capítulo 10, enviando os 70 de 2 em 2, aquela foi a primeira comissão que ele deu à sua igreja. Agora, a última comissão que ele deu para a sua igreja, antes dele ser recebido na glória, ele disse: ide por todo o mundo, logo depois dele ter ressuscitado, e muitos deles estavam assentados juntos, e ele lhes lançou em rosto a dureza de seus corações, por causa de sua incredulidade, por não terem crido naqueles que o tinham visto ressuscitado. Isso significa assim, ele está vendo essa dureza de coração, porque nós estamos pregando e mostrando isso, claro, que ele está aqui, ele ressuscitou, está aqui, mas se a pessoa não crê, o que nós vamos fazer? Ele vai ser condenado por não estar crendo, e nós não vamos ser condenados, porque nós estamos pregando e mostrando que está aqui. Então ele diz: eles tiveram um testemunho de que viram o Senhor, e os outros não acreditaram, e ele lhes repreendeu por causa da dureza de seus corações, e eles não acreditavam naquelas pessoas que tinham visto que ele não estava morto, que ele está vivo. Alguma coisa hoje, quando você vê as suas obras, agora nós já temos visto o testemunho e a aparição do Senhor.
Você viu aqui? Você sabe o que é a aparição? O Filho do Homem. Nós temos visto aqui, ó, você vê aqui, ó, o testemunho e a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda são duas coisas diferentes. Primeiro aparecer, depois vir. Primeiro ele aparece na terra, como ele apareceu para nosso pai Abraão, e depois transformar o corpo de Abraão. Nenhuma das manifestações do passado que aconteceu com Abraão poderia transformar o corpo de Abraão, mas quando foi na hora de transformar, Deus apareceu como homem na terra para transformar o corpo de Abraão, provando que todas as manifestações não fariam isso, mas Deus em carne, pregando a mensagem, pode fazer. A mensagem está aqui para isso, para nos transformar e tirar. Então diz aqui, ó, aparecer e então vir. Agora é a aparição, está vendo? Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco, nesses últimos anos. Agora, isto é um sinal de sua vinda, sua aparição na igreja na forma de Espírito Santo, mostrando que é Ele, porque o homem não pode fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. E então esta é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, falou de duas coisas, aparecer e vir. Está vendo? Existem tantos quadros. Aí Jesus vai aparecer com tantos anjos tocando trombeta. A trombeta já tocou. Está vendo? A trombeta, a mensagem é a trombeta do Evangelho. Mas eles estão esperando que venha um tanto de anjos de lá tocando trombeta. É tanto que você vê os quadros aí, tanto de gente com a trombeta tocando. Está vendo as ideias? E Deus bem aqui na terra, preparando um povo para sair. Você não está satisfeito com isso? Porque eu estou satisfeito em saber que essa revelação que nós recebemos é exatamente o que nós precisamos para a transformação. Nada mais vai acontecer. Se eu e você passar por alto essa revelação, pode esquecer que vai apodrecer aqui. Tá? Qualquer um de nós. Por isso, aceita essa verdade como ela é. Quando nós aceitamos essa verdade como ela é, então você recebe todos os atributos de Deus e todos os ministérios. Sabe? Aí você é evangelizado, aí você é bem ensinado, sabe? Aí você recebe a mensagem de um profeta, sabe? Você recebe tudo. E aí você fica bem preparado, esperando aquele momento. Como a lagarta virando borboleta. Ela não põe o pensamento na terra. Quando a lagarta quer virar uma borboleta, ela procura subir em um lugar alto e fazer uma casa entre os céus e a terra. E fica lá esperando pelo Criador. Ela sabe que ela não dá conta, mas ela já sabe que se ela tomar aquela posição, Deus transforma ela. Eu sei, você sabe, que se eu tomar a posição na palavra de Deus, na mensagem da hora, nós seremos transformados. É isso que nós precisamos, amém? Amém, Deus abençoe a todos. Nós vamos terminar, vamos nos colocar em pé. Eu creio que os irmãos entenderam mais a respeito, né? Irmã Lucélia pede oração pelo irmão Oswaldo, que está com dor no estômago. Irmão Jurandir pede oração por suas filhas, Vanessa e Aline. Irmã Leidimar pede oração por sua família e vizinhos. Todos esses pedidos assim, é muito bom. Pede, como Jesus disse, se você crê, você recebe. E nós vamos orar, eu creio que esses irmãos vão receber, porque os pedidos eu creio que é feito de coração. Vamos orar, fechar os olhos, vamos orar por esses irmãos. Senhor Deus, aqui, Senhor, saem esses 3 pedidos, Senhor.
A irmã Lucélia pedindo pelo irmão Osvaldo, que está com dor no estômago. O irmão Jurandir pede oração por suas filhas, Senhor, Vanessa e Aline. Meu Deus, o Senhor sabe a necessidade delas. Assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor. A irmã Leidmar pede oração por sua família e vizinhos. Senhor, eu creio que são bons pedidos, Senhor. Assim, meu Deus, atende o pedido das Tuas filhas e dos Teus filhos, Senhor, para que eles possam receber a graça do Senhor, Pai. Assim como nós cremos que estamos aqui recebendo, Senhor. Meu Deus, assim, Pai, nesse momento, nós pedimos ao Senhor graça para voltar para casa. Também, Senhor, lembrando de Marcelo que está viajando, Senhor. Meu Deus, ele está voltando da Bahia, Senhor, já desde manhã viajando, Senhor. Guarda ele, Senhor, e todos que estão viajando, para que ele chegue em paz em casa. Meu Deus, nós entregamos ele e todos que estão viajando em Tuas mãos, Senhor. Que não haja nada, nenhum atrapalho, que a estrada esteja livre para que eles possam passar, Senhor. Assim também nós estamos voltando para os nossos lares, Senhor. Ajuda nós a chegar em paz em nossos lares, que não haja nenhum atrapalho, nenhum problema, que tudo esteja tranquilo, para que nós possamos chegar em casa, para pensar que nós vamos deitar em paz e descansar. Se ainda houver uma manhã, que nós estaremos aqui, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, e continuar conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus abençoe também os irmãos através da internet. E Deus abençoe a todos também. Aqueles que não puderam vir, que Deus abençoe a todos.